Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos aí onde você está. Bendito Senhor, te louvamos e te agradecemos por essa manhã tão abençoada, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nessa igreja, nessa comunidade, na vida dos nossos irmãos e irmãs, por aquilo que o Senhor está fazendo e ainda vai fazer. Nós te damos honra, glória e louvor. E agora, quando a tua palavra vai ser ministrada, nós oramos que o teu Espírito Santo comunique a verdade reveladora, que produz transformação e mudança em nossa vida, para que nós nos tornemos homens e mulheres que glorificam o teu nome, através do impacto da tua pessoa em nossa vida, Pai. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, acerca de... só antes de falar aqui, lembrar da Letícia, que está aqui, nos visitando. Letícia, nós te amamos. Deus abençoe. Abraço lá no pai, na mãe, no Joãozinho. São queridos, né? Amém. Há cerca de 2000 anos, o evento mais importante da história da humanidade aconteceu, queridos. Fora dos muros de Jerusalém, Jesus, o Filho do Deus vivo, o Messias prometido, Cristo enviado, ele foi condenado, morto, levantado numa cruz, por ocasião do dia do oferecimento do Cordeiro Pascal. E o que nós percebemos é que por cerca de 2000 anos tem havido tentativas recorrentes de tentar negar esse fato ou de tentar distorcer esse que foi o mais importante evento da história, questionando a historicidade dos fatos, questionando a credibilidade das Escrituras e questionando os milhões de testemunhos de pessoas que foram transformadas por esse fato que aconteceu. Nós estamos a poucos dias de celebrarmos a Páscoa, de lembrarmos a morte do nosso Senhor Jesus. E sobre isso eu queria refletir com você nessa manhã. Qual é o impacto que a morte de Jesus tem na minha vida? Qual o impacto que a morte de Jesus tem na sua vida? Vamos pensar sobre isso, vamos refletir sobre isso. Porque se esse evento foi tão importante, se esse evento continua marcando a vida de pessoas, que impacto ele teve na sua vida? Eu peguei aqui o texto de Lucas, do evangelista Lucas, e Lucas, ele vai, como nós estamos a uma semana, bem dizer, da celebração da morte de Jesus, eu fiquei pensando o que aconteceu naquela semana que antecedeu a morte de Jesus. E Lucas, ele vai fazer um resumo, a partir do capítulo 19 até o capítulo 22, ele vai narrar os fatos que aconteceram naquela última semana de Cristo até o seu sepultamento. Então ele vai começar dizendo que Jesus, ele está indo em direção a Jerusalém, e quando ele chega ali, ele é aclamado pela multidão de discípulos que o louvavam pelos seus muitos milagres e feitos, estendendo as vestes sobre o animal, sobre aquele jumentinho. Ele entrou na cidade sendo aclamado e louvado, e à medida que ele se aproximava de Jerusalém, Jesus chora. É um dos poucos registros, porque além da morte de Lázaro, o outro registro que nós vemos Jesus chorando é quando ele vê Jerusalém, e ele diz: Jerusalém, se você soubesse o preço que é necessário ser pago para que haja paz. E aí ele se dirige ao templo, e lá no templo ele expulsa os que estão vendendo objetos ali, e ele expulsa os que estão trocando dinheiro. Ele faz uma limpeza no templo, e ele fica ali todos os dias, até o dia da sua condenação, da sua prisão. Ele está ali no templo todos os dias ensinando. E à medida que ele ensina, ele é questionado quanto à sua autoridade para ensinar, ele é questionado pelos líderes religiosos. E aí é quando ele anuncia que aquele templo vai ser destruído, e ele anuncia os eventos que marcarão o fim dos tempos. Enquanto esses fatos estão acontecendo, queridos, um dos seus discípulos, Judas, decide traí-lo e faz um pacto com os principais sacerdotes, combinando uma forma de entregar Jesus. E finalmente chega um momento que Jesus vai celebrar o último encontro, a última ceia com seus discípulos. E naquele aposento ele
come o cordeiro pascal com seus discípulos, ele parte o pão, ele compartilha o vinho, dizendo: isso é o meu corpo, isto é o meu sangue que é derramado por vós. E ali naquele contexto ele vai avisar que ele vai ser traído por um dos seus discípulos. E ele vai declarar também a Pedro que Pedro o negará. Então, depois que eles saem dali, depois de haver ceado, eles vão para o Monte das Oliveiras, e ali Jesus começa a ter uma experiência agonizante, tão aterradora, ao ponto de sangue sair pelos seus poros. E é naquele momento que Judas então chega com uma turba, com uma multidão de pessoas armadas para prender Jesus. E Jesus então é preso, ele é abandonado por todos os discípulos, ele é levado à casa do sumo sacerdote, ele é negado por Pedro e ele é zombado e golpeado pelos guardas. Pela manhã, cedo, no dia seguinte, o sinédrio se reúne ali para interrogar, julgar e condenar Jesus. E havendo feito, eles o levam até o governador da Judéia, Pôncio Pilatos, que não encontrando nele crime algum, decide enviá-lo para o governador da Galileia, Herodes, que também não vê crime nenhum, e o devolve a Pilatos. E Pilatos vai diante da multidão e diz: eu vou soltar esse homem porque eu não vejo nada que seja digno de morte. Mas mediante o clamor da multidão, exigindo a crucificação de Jesus, Pilatos, mais interessado em agradar o povo, em manter a sua popularidade, condena um justo e liberta um criminoso em lugar de Jesus. Finalmente, Jesus é entregue para ser torturado, açoitado e crucificado. Ele foi despido de suas roupas, açoitado, espancado, colocaram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos. Ele foi carregando o madeiro até aquele lugar, o lugar da caveira, e ali ele foi levantado entre o céu e a terra num espetáculo horrível, um espetáculo horrendo, crucificado entre dois criminosos. E a partir daqui eu quero ler o texto bíblico que fala exatamente sobre a morte de Jesus, porque esse é o tema dessa mensagem. Como a morte de Jesus impacta a minha vida e a sua vida. Então, Lucas capítulo 23, a partir do verso 33, diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, que salve a si mesmo, se é, de fato, o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados zombavam dele e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem mesmo teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. E acrescentou Jesus: lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia e, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde, e o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Amados, quando nós vemos esse relato de Lucas, é um relato com uma riqueza de detalhes, tão minuciosa.
E nós precisamos aprender algumas coisas a partir desse texto. Algumas reflexões que nós precisamos fazer quando nós nos deparamos com esse relato bíblico. A primeira reflexão é que a morte de Cristo, a sua condenação, a sua crucificação e a sua morte é um fato incontestável. Ainda que por 2000 anos tenha se tentado de todas as formas negar isso, dizer que é um mito, que é um conto, que é uma história, uma invenção humana, não há como se negar. É um fato, isso aconteceu. E quando nós lemos o relato de Lucas, Lucas era um médico, era um homem da ciência, era um homem inteligente, era um homem que conhecia os detalhes. E Lucas, quando ele escreve o evangelho, ele está escrevendo para um homem chamado Teófilo, que já tinha sido informado sobre os fatos que tinham acontecido envolvendo a vida de Jesus. Eu não sei qual era a relação de Lucas com Teófilo, mas Lucas começa o seu evangelho, lá no capítulo 1, versos 1 a 4, dizendo que ele se propôs a fazer uma investigação minuciosa sobre todos os fatos que aconteceram envolvendo a vida de Jesus desde o início, para que pudesse então entregar um relato confiável, verdadeiro. Então ele vai dizer assim, Lucas capítulo 1, versos 1 a 4. Visto que há muitos que empreenderam a narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Veja o que Lucas está dizendo. Olha, eu fui buscar informação com aqueles que viram, que são testemunhas oculares, e que não apenas isso, mas que estiveram e conviveram com Jesus. Ele segue dizendo, igualmente a mim me pareceu bem, depois de cuidadosa investigação. Lucas não fez uma busca qualquer, ele se debruçou sobre a história, sobre os relatos, sobre os testemunhos, sobre os lugares, sobre as pessoas que compartilharam naqueles dias com Jesus. Ele diz, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dá-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, acredita que era uma autoridade, o Teófilo, ele diz, dá-lhe por escrito uma exposição em ordem. Lucas está dizendo, olha, eu não apenas busquei os fatos, mas eu fiz uma cronologia correta dos fatos. E ele diz, com um objetivo, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. É assim que Lucas começa o seu relato. O Lucas que conta os detalhes da morte de Jesus, da sua crucificação, da sua condenação, ele está dizendo, isso aqui não é um conto da carochinha, isso aqui é um fato que aconteceu, esse é o fato mais importante da história. Cristo veio a esse mundo enviado por Deus, e ele morreu numa cruz. Quando nós olhamos o relato de Lucas, conforme nós lemos ali no capítulo 23, o verso 23, ele vai dizer, ele vai relatar isso de uma forma bem clara. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram. Lucas, ele está fazendo um papel de um historiador. Ele está dando testemunho, Jesus foi crucificado num lugar geográfico chamado Calvário, Montanha da Caveira. E ele diz, bem como os malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda, ele diz, ele não foi crucificado sozinho, havia pessoas que foram crucificados. Aquele evento, aquela sentença, aquele julgamento aconteceu e Jesus foi crucificado. Os versos 44 a 46 do capítulo 23 diz, já era quase meio-dia, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde, e o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e dito isto, expirou. Nós temos aqui um médico dando um relato de que um óbito aconteceu, de que uma morte aconteceu naquela cruz, entendendo o processo da medicina, entendendo que o seu sangue foi derramado ao ponto de sair água do seu lado quando furaram o seu lado com uma lança.
Lucas, empreendendo uma cuidadosa investigação, ele diz: não há como negar que ele foi crucificado e saiu dali vivo. Ele morreu. E ele diz que um fenômeno aconteceu enquanto Jesus morria, lá dentro de Jerusalém, lá no templo, no lugar mais santo, naquele lugar que era representada a presença de Deus pela arca que ali estava, no santíssimo lugar, separado do santo lugar por um véu, o qual ninguém poderia cruzar ou atravessar, senão morreria, exceto o sumo sacerdote, uma única vez por ano, depois de ter oferecido sacrifícios por si. Esse véu, que significava separação entre os seres humanos, por causa do nosso pecado, e Deus, esse véu se partiu de cima a baixo. Glória a Deus, queridos, não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. Porque foi um ato sobrenatural, foi uma comunicação, foi um marco histórico de o caminho estava sendo aberto para a restauração da comunhão com o Senhor. Além, queridos, de todos os registros bíblicos que afirmam, que comprovam a morte de Jesus, nós temos historiadores renomados, respeitados, que também documentaram a crucificação de Cristo. Por exemplo, Tácito, historiador romano, em sua obra Anais, escrita por volta de 116 depois de Cristo, ele menciona: Cristo foi executado durante o reinado de Tibério, sob a autoridade de Pôncio Pilatos. Está aqui um historiador registrando, deixando o fato na história. Esse fato aconteceu. Nós temos também um outro historiador judeu, chamado Flávio Joséfo. E em sua obra Antiguidades, ele faz referência a Jesus como um homem sábio e menciona a sua crucificação por ordem de Pôncio Pilatos na sua obra escrita no século I. Então, queridos, a morte de Jesus é uma verdade, é um fato. Há um livro chamado Mais que um Carpinteiro, escrito por Josh McDowell. Ele era um ateu e um estudante de uma universidade americana que, tendo um debate com cristãos na faculdade, questionando a existência de Cristo, ele decide trancar o seu curso e ele vai para a Europa, para as bibliotecas da Europa, fazer uma profunda pesquisa sobre o que havia declarado acerca da morte de Cristo. E nessa busca, onde ele passa meses empenhado em tentar provar que a história não era verdadeira, ele é surpreendido com a profundidade, com a credibilidade dos registros, e ele tem uma experiência com Cristo, e ele acaba sendo impactado tremendamente, e ele vai escrever esse livro chamado Mais que um Carpinteiro, mostrando muitas provas irrefutáveis de que Jesus, de fato, veio a esse mundo e morreu naquela cruz. Talvez você está pensando: ok, pastor, a gente sabe que Jesus morreu na cruz, que Jesus foi um líder, que Jesus foi uma personalidade, alguém conhecido, que viveu lá no Oriente Médio, na época do Império Romano, na terra de Israel, e que ele morreu. Mas o que isso tem a ver comigo? Que impacto que isso tem na minha vida? Que relação isso tem comigo hoje? Nesse tempo, nesse lado do mundo, nesse país que eu vivo? Então aqui nós vamos para uma segunda reflexão, que é o propósito dessa morte. Não apenas é fato que Jesus morreu e não há como negar isso. Há uma vasta gama de testemunhas. Não apenas é verdade que ele morreu, mas qual foi o propósito? Por que ele morreu? Se nós estamos pensando que daqui a alguns dias nós vamos lembrar mais uma vez que Jesus, o Cordeiro Pascal, veio e morreu numa cruz, por que isso aconteceu? Qual foi o propósito? Veja comigo aí o texto de Lucas 23, dos versos 34 a 43, na verdade, nós vamos ler ali algumas observações que Lucas faz. Primeiro, ele vai dizer que naquele momento da crucificação, o povo todo estava reunido e observava tudo. E eu queria que você pensasse que naquele momento da morte de Jesus,
havia pessoas com diferentes atitudes diante daquele fato histórico que estava acontecendo. Havia aqueles que simplesmente estavam observando. Havia aqueles que estavam zombando. O texto de Lucas vai dizer que as autoridades zombavam de Jesus, dizendo: você salvou os outros, é filho de Deus, que salve a si mesmo. Vai dizer também que os soldados também zombavam de Jesus e diziam: salve a si mesmo. Nos relata ainda que um dos criminosos crucificado ao lado de Jesus também zombou, dizendo: salve a si mesmo e também a nós. Mas havia um outro ladrão que disse: Senhor, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. E para esse Jesus respondeu: ainda hoje você estará comigo no paraíso. O que eu aprendo aqui, queridos? Tem aquelas pessoas que conhecem, que têm ciência do fato, mas isso não afeta nada. Eles não são impactados, eles não refletem sobre isso, eles não pensam, eles não valorizam o fato. Há aqueles que zombam do que aconteceu, ou desprezam o que aconteceu. Mas há aqueles, à semelhança desse pecador, com quem eu e você devemos nos identificar e reconhecer: Senhor, lembre-se de mim, porque eu sou um pecador, eu preciso de salvação. E de todos esses que estavam ali, aqueles que acompanhavam, que viam aquele espetáculo, aqueles que zombavam, e aquele que creu, Jesus responde para aquele que creu. No meio do seu sofrimento, no meio da sua agonia, dos cravos nos pés e nas mãos, da coroa de espinhos na cabeça, de uma noite inteira sendo golpeado e torturado, flagelado, no meio da dor, da sede, daquela vergonha pública, ele vira para esse ladrão, para esse criminoso e diz: ainda hoje você estará comigo. Em outras palavras, os teus pecados estão perdoados. Você recebe a salvação. Sabe, querido, as mesmas escrituras que apresentam como verdade o fato de Cristo ter morrido, também nos apresentam o propósito da sua morte. Talvez para aqueles que estavam somente assistindo um fato, eles se tornaram meros conhecedores e não houve nenhuma mudança e impacto na vida deles. Para aqueles que zombaram deles, que zombaram do Senhor Jesus, uma terrível expectativa de juízo os aguarda. Mas para aquele que creu, uma mensagem de salvação chegou até aquele coração. Jesus morreu naquela cruz para fazer exatamente o que ele disse para aquele criminoso que reconheceu que era um pecador: você estará comigo no paraíso. A mensagem de Cristo naquela cruz, para mim e para você hoje, é essa: eu quero vocês comigo no paraíso. Para isso eu vim, para morrer, para pagar a sua dívida, o seu pecado, para que você possa estar comigo para sempre, na vida eterna. Queridos, é essa relação, é esse o impacto que a morte de Jesus deve produzir sobre a minha vida e a sua vida. Porque você pode pensar: mas isso foi tanto tempo atrás. Mas Jesus, lá, nos dias que antecediam a sua vida, a sua morte, desculpa, ele já intercedeu por vocês. Lá em João 17, quando ele está fazendo a oração sacerdotal, ele vai dizer: Pai, eu rogo não apenas por estes que o Senhor me deu, mas por aqueles que virão a crer. Por cada um de nós que viemos a crer. Porque quando nós cremos que Jesus morreu, que de fato ele veio a esse mundo como Filho de Deus, o Messias enviado, o Cristo, o Salvador, e que ele morreu e naquela cruz ele estava pagando os meus pecados, a minha dívida que eu não posso pagar, nem pelo cumprimento de uma religião, nem pelo cumprimento de boas obras, nem por qualquer outro mérito humano. Quando eu reconheço que essa dívida impagável, ele morreu e ali, derramando o seu sangue, estava pagando por mim, eu sou afetado. Você é afetado porque a sua eternidade é definida a partir
dessa crença, dessa fé, dessa confiança. Querido, Jesus morreu naquela cruz. Isaías capítulo 53, versos 5 a 6, 700 anos antes de Cristo, aquele profeta é levantado como mensageiro de Deus para anunciar o que ia acontecer 700 anos depois. Dizendo, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. Está lá em Isaías 53, 5 e 6. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, ou pelas suas feridas, fomos sarados. O texto vai dizer, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre o Cristo, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. Esse é o propósito que Jesus veio a esse mundo e porque ele morreu naquela cruz. Porque a cruz, queridos, era destinada a malfeitores, a pecadores. E Jesus não cometeu nenhum pecado. Naquela cruz, ele estava tomando o meu lugar, o seu lugar. É o que Pedro vai dizer, primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. Pois também Cristo padeceu uma única vez, pelos pecados, não de pecados dele, mas os nossos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, para nos reconciliar. Por isso o véu se abriu, dizendo o caminho está aberto, a partir da morte de Jesus, do seu sangue derramado, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então nós temos Isaías, 700 anos antes de Jesus, falando da morte de Cristo. Nós temos Pedro, discípulo de Jesus, que conviveu com ele, que testemunhou da sua morte, dizendo a razão pela qual ele morreu. Nós temos o apóstolo João, que também caminhou com Jesus. 1 João capítulo 2, verso 2. Primeira carta de João 2, 2 diz, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Por todos nós. Amados, a palavra propiciação significa tornar propício, ou seja, tornar aceitável. Sobre aquela arca que ficava no lugar santíssimo, havia uma tampa, uma cobertura, com 2 querubins esculpidos, e essa tampa era chamada de propiciatório. E uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava por aquele lugar com sangue de um cordeiro que tinha sido sacrificado, e ele aspergia aquele sangue sobre aquela tampa, sobre aquela arca, como num gesto dizendo, o sangue foi derramado como pagamento para que os pecadores possam ser aceitos por Deus. Agora aqui, no dia da morte de Jesus, o Cordeiro Pascal, ele está derramando o seu sangue naquela cruz, para que todos nós fôssemos feitos propícios, aceitos a Deus, pelo seu sangue. Mas não foi apenas Isaías, Pedro, João, Lucas, Mateus, Marcos. Nós temos também o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 5, verso 8. Ele vai dizer, mas Deus prova o seu amor, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando éramos ainda pecadores. Paulo está dizendo que não apenas o propósito de Cristo ter vindo e morrido na cruz foi para nos perdoar os pecados, mas ele está dizendo também que foi por amor. A motivação pela qual ele veio foi por amor. Queridos, não foi Pôncio Pilatos quem tirou a vida de Jesus, não foram os soldados romanos que o pregaram na cruz que tiraram-lhe a vida, não foram os líderes religiosos judeus do Sinédrio que tiraram a vida de Jesus.
João capítulo 3, verso 16 vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Jesus foi entregue pelo próprio Pai, por mim e por você. O próprio Senhor Jesus diz, a minha vida ninguém a tira de mim, eu a dou voluntariamente. Foi uma dádiva, foi um presente, a palavra de Deus vai dizer que é o dom gratuito de Deus, a vida eterna, por meio da morte do seu Filho. Eu quero dizer para mim e para você, foi de graça. Nós não podemos comprar, nós não podemos pagar, nada que façamos nos torna merecedores disso. Então foi um presente, foi gratuito, mas não foi barato, custou a vida de um inocente, custou a maior agonia e sofrimento que alguém já experimentou na história da humanidade. E a nossa terceira reflexão, além de sabermos que a morte é um fato registrado, inegável, e que essa morte teve um propósito, me livrar da condenação eterna e livrar você. A terceira reflexão que nós fazemos diante desse relato de Lucas é: como eu viverei a minha vida a partir do conhecimento dessa verdade? Se é verdade que Jesus morreu há cerca de 2000 anos atrás, foi crucificado, se é verdade que o propósito pelo qual ele fez isso foi para pagar a minha dívida, que era impagável, para que eu pudesse ter vida eterna, como que eu vou viver a minha vida diante desse conhecimento? Como você viveria a sua vida se diante de uma situação que você está atravessando a rua, segurando a mão da sua filha, viesse um carro a ponto de causar um acidente e poder tirar a vida dela, e alguém pega aquela criança e arrebata da frente daquele carro e salva? Qual seria o seu relacionamento por aquela pessoa que salvou o teu filho, ou a tua esposa, alguém precioso, ou a tua própria vida? Você não se sentiria com uma dívida com aquela pessoa por toda a vida, visto que ela salvou, livrou você da morte? Quanto mais Jesus, que nos livrou não apenas da morte do corpo, mas nos livrou da morte eterna, da eterna separação de Deus. Quando naquela cruz ele brada, dizendo: Tetelestai, está consumado, eu cumpri a missão para a qual o Senhor me enviou, está feito. Qual vai ser a minha atitude? Como eu vou viver a minha vida sendo conhecedor desse fato? Lucas 23, 45. Como mencionamos, o véu do santuário se rasgou pelo meio. O relato de Lucas está dizendo, por causa da morte de Jesus, não há mais barreira, não há mais separação, nós não precisamos de intermediários, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, por meio dele nós temos acesso ao Pai, o caminho foi aberto, aleluia. Por meio da morte de Jesus naquela cruz, o Cordeiro Pascual, que foi imolado, queridos, nós somos libertos do pecado. A morte de Jesus, a celebração da Páscoa faz menção à saída do povo lá do Egito, quando eram escravos, debaixo do tacão tirano, cruel do faraó, o povo que estava gemendo em agonia, e o Egito é aquela figura que representa a escravidão do pecado, o faraó representando Satanás e o seu reino, oprimindo as pessoas. E nós, todos nós, queridos, estávamos nessa condição, é o que vai dizer Paulo no capítulo 2 de Efésios. Todos nós vivíamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência, e éramos por natureza filhos da ira de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Queridos, nós estávamos separados, nós éramos inimigos, nós éramos alvos da ira de Deus.
E assim como Deus enviou Moisés para libertar aquele povo, naquela noite, diante da 10ª praga, Moisés instrui os israelitas dizendo: nessa noite um anjo vai passar sobre a terra do Egito, e o primogênito de cada família vai morrer, mas vocês vão sacrificar um cordeiro, tomar o sangue e passar nos umbrais das portas. E quando aquele anjo da morte passar sobre a terra do Egito, cada casa onde houver a marca do sangue, o anjo vai pular e ninguém vai morrer naquela casa. E assim aconteceu, queridos. No dia seguinte, todas as famílias do faraó tinham alguém morto, mas na família dos filhos de Israel, eles haviam sido poupados porque havia o sangue do cordeiro que foi crucificado. Sabe como que chama esse cordeiro? Sabe qual era a palavra usada? O Pessah. O Pessah. Esse a palavra Páscoa não é uma festa. A palavra Páscoa significa o cordeiro. Quando nós vamos comer, você não come uma festa, nós vamos comer o cordeiro, o Pessah. Aquele animal era separado e aguardado para aquele dia, onde isso se tornou uma tradição, uma obrigação, um mandamento, que ano após ano, naquele mês, o primeiro mês do ano para os judeus, o mês de Abib, eles teriam que reunir as famílias, ano após ano, sacrificar um animal e lembrar de que foram libertos do Egito e saíram para uma terra que Deus lhes havia prometido. Queridos, essa é a mensagem da vinda de Cristo. Ele morreu por nós para nos libertar da escravidão do pecado, para nos tirar do jugo de Satanás e nos trazer para uma terra que Ele prometeu, uma eternidade com Ele, onde não haverá dor, choro. É para isso que Ele morreu. Então, quando eu penso nisso, a minha vida, a minha eternidade foi afetada pela obediência e pelo amor de um homem. Ele, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, diz Filipenses, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, Ele lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus morre, mas a morte não pode detê-lo. É sobre isso que nós vamos falar no próximo domingo. Estou deixando aqui o spoiler. Hoje é como a morte de Cristo impactou a minha vida. No domingo que vem nós vamos falar sobre como a ressurreição de Cristo impacta a minha vida. A morte não pode detê-lo. E quando Jesus ressuscita, antes de ir para o Pai, Ele diz, Mateus capítulo 28, versos 19 a 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até a conclusão do tempo. Já queria chamar o pessoal do louvor aqui. A gente já está caminhando para o encerramento. Mas, queridos, Jesus, o impacto, o poder, o alcance da obra, da morte dele na cruz, se estende por todas as gerações, todos os povos, todas as culturas. Se estende a mim e a você. E quando ele fez isso, ele nos deixou uma comissão. Ele disse, olha, agora, assim como vocês foram alcançados por esse amor, assim como vocês foram libertos e resgatados, há tantas pessoas que precisam ouvir essa boa notícia. Essa é a tradução da palavra evangelho. Evangelho significa isso, a boa notícia. Que notícia boa é essa? Jesus veio ao mundo e morreu por nós, para nos livrar da condenação eterna. E Ele está dizendo para mim e para você que um dia tomamos conhecimento dessa verdade que aconteceu, que entendemos o propósito pelo qual Ele morreu na cruz. Como eu vou viver minha vida? Eu preciso compartilhar isso com outros que ainda não conhecem e não entendem essa verdade.
para que eles também sejam alcançados por essa tremenda salvação, assim como aquele malfeitor, que quando creu, se arrependeu, recebeu a mensagem de salvação. Então nós podemos sair daqui hoje de 3 formas, queridos. Nós podemos sair daqui como aqueles que simplesmente tomaram conhecimento do fato, a multidão que observava o que aconteceu. Ou nós podemos sair daqui como aqueles que estão zombando, fazendo piada desse fato histórico, movidos por orgulho e prepotência, argumentando que isso não aconteceu. Ou nós podemos sair daqui como aquele malfeitor que creu e recebeu a palavra de salvação, e sair daqui comprometidos a compartilhar essa boa notícia com outros.